Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Felipe Nascimento, este é o Morning News. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão movimentar o Brasil e o mundo. Muita informação, muita análise para você ficar bem informado nesta terça-feira. Hoje é dia 6 de setembro. A gente começa essa edição falando sobre juros e inflação. O tema está presente na discussão dos bancos centrais de todo o mundo. E a gente percebe que aqui no Brasil o tema ainda não está superado. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sinalizou ontem que a decisão do Copom desse mês ainda está em aberto e que os dirigentes podem elevar a Selic para 14%. Ele disse que quem tem que passar uma mensagem dura e que vai avaliar um ajuste final agora no mês de setembro. A gente lembra, há 11 semanas consecutivas que o mercado está precificando a Selic desse ano em 13,75%, imaginando que o Banco Central não vai fazer esse último ajuste. Lembrando que a Selic neste momento está em 13,75%. Enquanto o mundo olha para a inflação em alta e o Brasil vê cenários de deflação, Roberto Campos Neto não vê motivos para cantar vitória por enquanto. Para ele, a batalha da inflação não está ganha e não é para comemorar, apesar da melhora recente no IPCA. A gente tem visto aí os indicadores de inflação caindo, deflação em julho, deflação no IPCA 15 de agosto, provavelmente deflação no IPCA que vai sair agora na sexta-feira. Também há 10 semanas consecutivas a inflação medida pelo IPCA, que está sendo colocada ali no Boletim Focus pelos analistas do mercado, caindo, chegando a cerca de 6,6% no fechamento do ano. E aí, segundo o Campos Neto, esse cenário, mesmo que bastante importante para a economia brasileira, não é para se comemorar. Ele voltou a destacar que o principal motivo para a melhora no curto prazo são as medidas de desoneração tributária feitas pelo governo e que há muito ainda do processo que já foi realizado por conta da alta de juros que ainda não fez efeito nesses indicadores. Então é por isso que não é para se comemorar, porque a deflação é uma consequência política, não necessariamente da política monetária, não necessariamente dessa elevação de juros que temos visto aí nas últimas reuniões, e é justamente por isso, e é justamente por esse motivo que Campos Neto deixou esse tom um pouco mais duro, deixou essa sinalização de que vai haver um ajuste residual de pelo menos 0,25% agora, nessa reunião do mês de setembro. E aí, olhando para os Estados Unidos, Roberto Campos Neto disse que o Fed tem trazido uma mensagem de que não vai relaxar na alta de juros e que desde que o Fed resolveu agir, o Fed tem sido bastante forte nas suas decisões. Para Campos Neto, as condições financeiras agregadas são o ponto principal para a economia dos Estados Unidos e não só a alta de juros. Ele disse ainda que o risco principal é que os mercados entendem que existe uma desaceleração global sincronizada e que isso é que vai gerar desinflação ali na esquina, palavras do próprio Campos Neto. E que o que pegaria o mercado de surpresa, com uma janela um pouco mais contínua, em período de juros mais altos, por mais tempo, e também um crescimento para baixo. Essas declarações de Roberto Campos Neto podem fazer algum tipo de preço hoje nos mercados. Elas foram encaradas como bastante duras, bastante fortes pelos analistas, e o mercado pode tentar reprecificar o cenário em que a Selic vá a 14%, e esse cenário também que a inflação ainda não está dominada. Ativos de bolsa, mercado de crédito, o próprio DI e o dólar podem sofrer mudanças, podem sofrer volatilidade nessa terça-feira, inclusive pelo fato de ser véspera de feriado no Brasil e também volta de feriado nos Estados Unidos, lembrando o feriado
do trabalho que aconteceu nesta segunda-feira lá nos Estados Unidos, que acabou tirando um pouco da liquidez da Bolsa. Falando em Bolsa, né, o fechamento de ontem, a Bolsa engatou o terceiro pregão consecutivo de alta, terminou numa elevação aí de 1,21% mesmo, né, com esse cenário um pouco mais calmo, tranquilo, sem muita liquidez por conta dos Estados Unidos, que estavam com as bolsas fechadas por lá. Mas vamos dar uma olhadinha no gráfico aqui, olha só. 1, 2, 3 pregões consecutivos de alta. Setembro ainda não sabe o que é baixa na Bolsa. Tá certo, estamos no comecinho ainda de setembro, estamos nos primeiros pregões de setembro, mas já vemos aí uma alta de 1,21% no pregão de ontem, retomando esse patamar dos 112 mil pontos. Só lembrando, na abertura, a gente estava em 110.867 pontos, chegamos na máxima intradiária, 112.671 pontos, e aí chegamos aos 112.203 pontos, que foi o fechamento. Quais as empresas, qual foi o movimento que a gente viu aqui sustentar essa alta da Bolsa? Principalmente empresas ligadas às commodities, retomada de Vale, com alta do minério de ferro, retomada de Gerdau, retomada de outras empresas, né, ligadas ao setor também, ligadas ao petróleo, que subiu bastante, a gente vai comentar de petróleo também, que aí acabou sustentando. Olha só, a Vale subiu 3,66%, no intradiário ali, no intrapregão, a gente viu subir até mesmo próximo dos 5% a Vale. Grupo Pão de Açúcar, olha só essa elevação do Grupo Pão de Açúcar, 9,72%, quase 10% de alta, depois de arranjos ali, de conversas, de que o próprio Abílio Diniz estaria voltando para o Conselho, estaria retomando um papel importante, né, na gestão do Pão de Açúcar. E também tem a questão de que o Grupo Pão de Açúcar estaria encaminhando, né, toda a análise, toda aquela conversa para poder segregar aquela operação do Grupo Êxito, e aí isso poderia destravar valor para a empresa. Os investidores ficaram bastante atentos a esse movimento. Voltando para commodities, né? A gente falou de Prio, a gente falou de 3R Petroleum subindo também, a gente falou de Vale, a gente falou de CSN Mineração, Gerdau, subindo na esteira aí das commodities. Quem sustenta a alta da Bolsa também são os ativos relacionados a instituições financeiras. Então a gente vê o Itaú subindo, a gente vê Itaúsa subindo, o próprio Banco Pactual, Bradesco subindo também, pouco mais subindo, embora do outro lado, Banco do Brasil caindo 2,12%. Os analistas ainda estão tentando compreender essa queda, né? Esse descolamento do Banco do Brasil com outras instituições financeiras. Se é alguma coisa relacionada à realização, já que o Banco do Brasil subiu bem nos últimos meses, né? Teve uma forte elevação no seu preço de tela, ou se tem alguma coisa a ver com o próprio cenário eleitoral, por se tratar de uma estatal, né? Muitas pessoas dizem que as estatais, nesse cenário eleitoral, tendem a ter um pouco mais de volatilidade, justamente por conta da incerteza de quem vai ser o próximo presidente, quem vai ser o próximo ministro da Economia e como que eles vão cuidar, né, esse próximo presidente, se é um retorno do ex-presidente Lula ou se é a manutenção do presidente Jair Bolsonaro. Toda essa incerteza acaba trazendo, né, algum tipo de consequência para a estatal, já que nesse cenário, né, os investidores não têm uma previsibilidade. A gente sabe que o mercado gosta de previsibilidade, o mercado gosta de ter caminhos para serem trilhados, e nesse cenário eleitoral ainda não se sabe muito ao certo o que é que vai acontecer. Bom, esse é o cenário da Bolsa, esse foi o cenário de ontem, como eu falei. Essa fala aí do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, pode trazer um certo ânimo, pode trazer uma certa volatilidade. Quando eu falo ânimo, não é nem para subir, né? É volatilidade, é animar os investidores a fazerem negócios, seja na pressão compradora ou seja na pressão vendedora. Então, ficaremos de olho. Além de tudo, né, todas as notícias referentes ao mercado financeiro que a gente sempre traz aqui para vocês. Bom,
Eu quero dar agora os destaques internacionais, porque a nova primeira-ministra do Reino Unido, a Liz Truss, está planejando congelar as contas de energia no nível atual para esse inverno, também para o próximo inverno. Essa informação foi trazida pela BBC e diz que as contas vão ser pagas por meio de empréstimos garantidos pelo governo aos fornecedores de energia. Esses empréstimos poderiam ser pagos nos próximos 10 ou até mesmo 20 anos, com um acréscimo pequeno ali nas contas dos clientes durante todo esse período. O congelamento nas contas pode custar até 150 bilhões de dólares para o governo do Reino Unido. A crise energética no Reino Unido tem trazido já consequências para a região. O fechamento de estabelecimentos comerciais, a inflação perto dos 2 dígitos são algumas dessas consequências. Inflação, inclusive, que pode chegar a 22% no fim do ano, segundo alguns analistas. E o problema pode se agravar ainda mais com a interrupção do fornecimento de gás pela Rússia. A Gazprom voltou a repetir hoje, nessa terça-feira, que o gasoduto Nord Stream só volta a funcionar depois que a Siemens Energy consertar o equipamento com defeito. E que esse conserto só pode ser feito com as peças corretas, só que algumas delas ainda estão sob sanção do Ocidente. A Siemens foi procurada e disse, no entanto, que não entendeu essa explicação da Gazprom sobre a situação do gasoduto, porque os vazamentos de óleo encontrados no Nord Stream, eles podem ser selados no próprio local. E esses vazamentos não são motivo nenhum para um desligamento completo do gasoduto. A paralisação elevou ainda mais os preços de gás na Europa, aumentou os temores de uma escassez de energia no inverno. As capitais europeias dizem que não tem nada a ver com os problemas técnicos e que essa interrupção é um movimento deliberado de Moscou para retaliar as sanções ocidentais. Nesse contexto de sanção e da nova primeira-ministra do Reino Unido, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, criticou Liz Truss, a primeira-ministra do Reino Unido, por ela não estar disposta a fazer concessões em benefício da Rússia. Lavrov disse que a abordagem de Liz Truss não ajudaria o Reino Unido num cenário internacional. A vitória dela para o cargo não agradou nem um pouco a Moscou, que a vê como uma política com posições anti-Rússia. A ArcelorMittal, que é a segunda maior produtora de aço do mundo, anunciou o fechamento de uma fábrica na Alemanha. O motivo? Alto preço do gás, alto preço da energia, e isso está inviabilizando o negócio. A empresa também está fechando 2 fornos de uma usina no país a partir já agora do fim de setembro. De acordo com a ArcelorMittal, essa decisão foi tomada porque ela não consegue ser competitiva com os preços de energia nos níveis atuais. O lucro também está seriamente comprometido. Um outro ponto é que a partir de outubro a empresa também vai ser um pouco mais onerada pelo custo de gás, justamente com a proposta feita pelo governo alemão para reduzir o consumo. No país, a cada 6 empresas industriais, uma está sendo obrigada a reduzir a produção por causa dos altos preços da energia. Mais um componente aí na Alemanha, justamente por conta do preço do gás. No radar dos investidores também está o corte de produção da OPEP+. O cartel decidiu reduzir a produção de petróleo em 100 mil barris por dia. No mês passado, a OPEP já tinha aumentado a produção na mesma quantidade, em 100 mil barris diários. Os analistas veem como uma decisão simbólica porque a quantidade acaba não fazendo muita diferença na demanda global. Dizem que é como um desprezo político ao presidente norte-americano Joe Biden, assim como à União Europeia, sinalizando que a OPEP vai seguir o seu próprio caminho e eles querem proteger esses preços mais altos. Ontem, com um anúncio de corte na produção, o petróleo chegou a subir mais de 3%. Já hoje, a commodity está caindo nessa mesma proporção. Vamos dar uma olhadinha como é que está o preço do petróleo neste momento. O petróleo Brent sendo negociado a $92,71,
queda de 3,16%. Já o WTI está caindo 0,5%, aos 86 dólares e 42 centes o barril. Ainda falando sobre commodity, o minério de ferro tem uma alta de 1,62% nos portos chineses nesta madrugada, o que pode trazer aí um pouco mais de respiro para as empresas do setor de mineração e siderurgia, justamente aí que vem nesse embalo, né? No pregão de ontem a gente viu a elevação. E aí a gente dá uma olhada também para acompanhar os índices, as bolsas no mundo inteiro. Vamos ver como é que está a Europa. A Europa está subindo. DAX na Alemanha sobe 0,65, o CAC na França sobe 0,36, FTSE no Reino Unido, uma alta marginal 0,09%, ainda, né, tentando se recuperar. Ontem a gente viu as bolsas sofrendo bastante nesse cenário. Hoje um dia ali um pouco mais de apetite ao risco. As bolsas americanas, os futuros americanos voltam do feriado em alta, o Dow Jones sobe 0,5%, o S&P sobe 0,5% e a Nasdaq Futuro sobe 0,4%. Este é o cenário das bolsas internacionais, um dia aí um pouco mostrando mais apetite ao risco. 8 horas e 52 minutos, você que está acompanhando a BMC News, direto do nosso canal no YouTube, no nosso portal bmcnews.com.br e também no Profit da Nelogica. Você já segue a gente em todos os nossos canais de comunicação? Então eu te convido a entrar na nossa lista de transmissão do Telegram. Muita notícia, muita informação em tempo real para você ficar muito bem informado com tudo o que acontece no mercado financeiro. Mais de 4.400 pessoas já recebem as notícias direto pelo Telegram, no celular ou no computador. Então se junte a elas e receba também as notícias exclusivas da BMC News. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na sua tela, se inscreva no nosso Telegram. Ou então, vai no aplicativo, digita BMC News e se junte, se inscreva no nosso canal. É de graça. Daqui a pouquinho a gente vai falar com o Cristiano Vilela, advogado especialista em direito eleitoral, sobre todo esse cenário político aqui no Brasil. Tem pesquisa, tem decisão do ministro Fachin, enfim, uma série de assuntos que vamos tratar com o Cristiano. É logo depois do nosso intervalo, fique aqui com a gente. BMC News, informação que gera valor. Atenção, produtores rurais, corretores de grão e profissionais do agronegócio. Se você precisa aperfeiçoar o seu conhecimento em comercialização no mercado físico, deseja alavancar os seus lucros nas operações de compra e venda e administrar o risco de variação de preço, nos dias 10, 11 e 13 de setembro vai acontecer o curso avançado Agronegócio, Comercialização e Gestão de Risco. Comigo, Alexandre Cabral, com meus amigos Alê Delara e Vicente Zotti. Serão 16 horas de conteúdo em um treinamento ao vivo e com vagas limitadas. Conheça e aprenda as estratégias usadas pelas maiores tradings do mundo na hora de comprar e vender commodities agrícolas. Para saber mais e participar, clique no link. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. A
Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você provavelmente não opera como os grandes players do mercado. Mas fique tranquilo, essa é a sua chance de aprender. Inscreva-se agora mesmo na Trilha do Game com Wilson Neto, um curso definitivo sobre mini contratos desenvolvido em parceria com a Invest Academy. Serão 6 módulos com conteúdos inéditos que vão combinar teoria e prática para que você eleve seus trades a outro patamar. Não perca mais tempo e faça já a sua matrícula. Estamos de volta no Morning News, os principais destaques, os principais assuntos para você ficar muito bem informado no comecinho da manhã e fazer ótimos negócios ao longo dessa terça-feira. São 8 horas e 57 minutos, quero deixar um recado aqui muito importante para você, exclusivo. O candidato à presidência da República pelo Partido Novo, Felipe Dávila, vai participar ao vivo aqui da programação da BMC News. Daqui a pouquinho, 10h30 da manhã, ele vai estar aqui sendo entrevistado pelo nosso time, batendo um papo sobre plano de governo e as suas ideias como candidato à presidência. Você que está nos assistindo vai poder participar mandando perguntas e interagindo aqui no nosso chat. Então te convido, não perca entrevista aqui, dando continuidade à nossa série de entrevistas, à nossa série de sabatinas com os candidatos à presidência da República. Felipe Dávila, do Novo, 10h30, daqui a pouquinho no BMC News. Vamos falar de política, porque a pesquisa IPEC divulgada ontem mostra a estabilidade na corrida presidencial. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva manteve 44% das intenções de voto, mesmo índice da pesquisa realizada no dia 29 de agosto. O presidente candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, oscilou 1 ponto para baixo em relação à pesquisa anterior e tem 31%. Na sequência apareceram Ciro Gomes com 8% das intenções de voto, Simone Tebet com 4%. Os dois candidatos oscilaram 1 ponto para cima em relação à pesquisa anterior e se mantiveram empatados no limite da margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O IPEC também pesquisou a intenção de voto para um eventual segundo turno. Lula marcou 52% e Bolsonaro 36%. Na sondagem anterior, o petista tinha 50% das intenções de voto e Bolsonaro 37%. Ou seja, os dois candidatos também oscilaram dentro da margem de erro. Essa pesquisa foi feita entre os dias 2 e 4 de setembro, com 2.512 eleitores. 8 horas e 59 minutos, eu quero chamar aqui o Cristiano Vilela, advogado especialista em direito eleitoral. Já está aqui conosco para repercutirmos o cenário político aqui no Brasil. Cristiano, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Felipe, bom dia a todos que acompanham o BMC News Morning Show. Cristiano, eu quero começar repercutindo contigo justamente essa pesquisa divulgada ontem. A gente sabe que é uma semana bastante importante, semana de várias pesquisas eleitorais sendo divulgadas, semana também do 7 de setembro, e a gente vê uma estabilidade nos dois primeiros colocados nessa corrida presidencial. O ex-presidente Lula aparecendo na primeira colocação, o presidente Jair Bolsonaro na segunda colocação, com uma diferença ali superior a 10 pontos percentuais. Queria saber sua opinião sobre essa pesquisa, sobre esse cenário eleitoral. Há poucos dias, menos de um mês da eleição, o cenário permanece, não existe grandes mudanças na percepção, pelo menos o que mostra as pesquisas. Qual a sua avaliação sobre esse cenário? Olha, Felipe, eu vejo que o cenário político atual, ele já está bastante consolidado de uma polarização entre o candidato que está em primeiro lugar nas pesquisas, o ex-presidente Lula, e o atual presidente Jair Bolsonaro. Os demais candidatos, Ciro Gomes, Simone Tebet especialmente, vêm a uma distância muito significativa e demonstram uma dificuldade muito grande em superar esse patamar no qual eles já estão consolidados, Simone Tebet de 2% a 4%, Ciro Gomes de 7% a 9%, muito dificilmente eles conseguem sair desse patamar. Os dois candidatos que estão na dianteira é que realmente estão polarizando os debates nesse momento e a maior atenção acaba se voltando a esses dois. Os números, eles estão praticamente congelados aí nos últimos tempos, o que é natural, haja vista que são candidaturas
muito polarizadas, que já tem uma determinada base de eleitores já muito bem definida, muito bem caracterizada, e eu vejo que é justamente agora, nesse último período, nesses últimos 30 dias, nesse período mais acentuado de televisão, nesse período mais acentuado do debate acalorado na internet, que pode levar a uma aproximação de Jair Bolsonaro fazendo o segundo turno ficar mais enigmático ainda, ou então poderá levar a um descolamento do presidente Lula, fazendo, inclusive, eventualmente, a eleição ser decidida no primeiro turno. Você acredita que isso pode acontecer, Cristiano? A gente tem visto até mesmo um crescimento, né, do terceiro e do quarto colocado, Ciro Gomes, Simone Tebet. Até mesmo eles dizem, né, que pelo conhecimento, pelas sabatinas, pelos debates, os eleitores começam a se mostrar até mesmo interessados por eles. E na contrapartida também mostra um aumento de rejeição entre esses candidatos também. Essa mudança, né, no perfil, esse crescimento, mesmo que seja na margem de erro, de Ciro Gomes e de Simone Tebet, tirando alguns votos de Lula, tirando alguns votos de Bolsonaro, isso poderia impedir um eventual primeiro turno, decisão no primeiro turno, ou ainda é possível, ou você acredita que esse cenário seja possível? Olha, possível até é, mas o que a prática aponta é que em contextos como esse, de uma eleição muito polarizada, os candidatos, os apoiadores aos candidatos menores, que acabam ficando com posições menores em termos de aceitação do eleitorado, tendem a, na reta final, migrar o voto para um dos dois competidores polarizantes. Então, muitas vezes, você até tem... foi muito elogiado, por exemplo, a participação de Simone Tebet no debate recente, realizado por um pool de emissoras, né? Tenho certeza que muita gente que, de alguma forma, não a conhecia, se sentiu tocado com a posição dela. Mesma coisa o candidato Ciro Gomes, que via de regra, fala muito bem, tem uma exposição boa em debates e entrevistas. Agora, acontece muito nesse tipo de situação que, quando chega na hora do vamos ver, o eleitor ele passa a ser tocado no sentido de votar não necessariamente naquele que ele goste mais, mas especialmente no sentido de evitar que aquele adversário em relação ao qual ele venha a nutrir um desprezo maior acabe não sendo vitorioso. E aí eu vejo que a tendência é que uma parte significativa dos eleitores desses candidatos, Ciro, Tebet, Dávila e outros candidatos, acabem migrando ou para o voto anti-Lula ou para o voto anti-Bolsonaro. Cristiano, e na pesquisa está mostrando também uma separação bastante importante sobre o voto em cada estado, né? Onde que o ex-presidente Lula, onde que o presidente Jair Bolsonaro, eles vencem. E nessa pesquisa mostra que o ex-presidente Lula, ele ganha em 15 estados, né? E dois particularmente muito importantes, que representam grande fatia do eleitorado brasileiro, são Minas e São Paulo. Qual a importância de estar à frente, pelo menos há pouco tempo da eleição, nesses estados-chave? A gente até faz retrospectos, né, falando que quem vence nesses estados acaba ganhando a eleição, quem sai na frente nesses estados ganha a eleição. Enfim, por que esses estados são tão importantes? Por que estar à frente desses estados é tão importante? Porque a briga nesses estados, a gente vê até mesmo comícios, a gente vê atividades de campanha, principalmente em Minas Gerais e em São Paulo, né? Qual que é a sua perspectiva, né, sobre essa questão do ex-presidente Lula estar à frente nesses dois estados? Olha, Felipe, o eleitorado de São Paulo e de Minas Gerais, ele corresponde a proximamente de 1/3 do eleitorado brasileiro. Então, é algo muito significativo, numericamente. Então, estar à frente nesses estados e conseguir, não apenas estar à frente, mas conseguir tirar uma condição de votos que dê um maior conforto para as disputas nos outros estados com uma menor população, sem dúvida, ela é importantíssimo. Por isso que esses dois candidatos, especialmente, que estão aí na linha de frente, tem que se preocupar muito com a questão dos seus palanques locais,
com a questão das suas articulações locais, para que eventualmente não perca esse eleitor que eles tenham nessas regiões. Então vejamos que o presidente Lula, por exemplo, trabalhou muito, né, para que ele conseguisse que o ex-prefeito Calil fosse o seu candidato em Minas Gerais, quer dizer, porque ele precisava unificar o seu palanque no estado de Minas Gerais. Mesma coisa o presidente Bolsonaro, até hoje faz menções aí de que gostaria de ter o governador Zema como o seu fiel escudeiro no estado de Minas, né? Justamente por isso, porque é importante ter um palanque forte e o candidato do partido do presidente Bolsonaro não está muito bem cotado aí nas pesquisas. Então, seria que os candidatos vão atrás desse tipo de estrutura para que eles possam garantir um cenário o quanto melhor nesses estados. E, eventualmente, aquele que perca, não perca por um placar tão avassalador, né? Que, eventualmente, mesmo aquele que seja derrotado, consiga diminuir a margem de votos para que, eventualmente, possa tentar nos outros colégios eleitorais tirar essa diferença. Ô Cristiano, e a gente tem visto bastante, né, de parte a parte, várias campanhas, uma crítica ou pelo menos de repente ali um ressentimento ou algum sentimento assim ruim em relação à judicialização de parte da campanha, muitas vezes o próprio TSE, o STF sendo acionados ali para justificar ações das campanhas, né? Ontem mesmo a gente viu o ministro Edson Fachin retirando alguns trechos ali daquele decreto sobre armas feito pelo presidente Jair Bolsonaro e uma repercussão bastante forte, né? Inclusive da ala bolsonarista, do próprio vice-presidente Hamilton Mourão, falando que o judiciário está interferindo muito nas decisões do legislativo e do executivo. Qual que é a sua visão sobre esses movimentos, sobre a judicialização da campanha? É alguma coisa que está prevista? É alguma coisa que está no seu devido processo do direito? Ou existe uma ultrapassagem ali de alguma linha, na sua visão? Olha, Felipe, essa judicialização, ela está prevista, ela faz parte do jogo, mas, de fato, tem limites. É importante a gente ter claro que o judiciário está aí para evitar que os adversários, para evitar que as diversas forças políticas venham a tomar medidas que possam ser contra as regras do jogo, para garantir a normalidade do embate político, democrático, que é guarnecido e protegido pela nossa Constituição. Agora, em algumas situações, é bem verdade que, talvez por conta dessa polarização e por conta de alguns setores que acabam, de alguma forma, procurando construir uma situação de conflito em relação ao judiciário, nós temos percebido algumas medidas judiciárias do qual realmente a gente vê que possam estar, de alguma forma, incorretas ou, de alguma forma, tomando medidas inovadoras em relação ao processo eleitoral, né? O que, de fato, acaba não sendo bom. Agora, também não dá para imaginar o judiciário apanhando quieto, né? Quer dizer, o judiciário sofrendo uma série de ataques, na maioria das vezes, totalmente inverídicos, totalmente estapafúrdios, e que venha a assimilar esse tipo de ataque dentro de uma normalidade institucional, de uma normalidade democrática. Então, infelizmente, a gente acaba tendo um certo protagonismo do judiciário, o que não é bom, mas esse protagonismo, ele de alguma forma é justificado pelo clima beligerante que se vive hoje. Então, o cenário nesse ponto, ele é um cenário que ele está um pouco acima da normalidade, né? Agora, eu vejo que, à medida que os atores políticos, né, voltarem para a disputa adequada, normal, democrática, sem subir excessivamente o tom, eu tenho absoluta convicção que o judiciário também vai retomar o seu papel de não mais protagonizar nada no debate eleitoral, apenas de solucionar conflitos, que é o que estabelece a Constituição e é o que todos nós ansiamos bastante. Uhum. Nesse sentido, ainda, Cristiano,
pelo menos a gente percebe bastante da ala mais apoiadora do presidente Jair Bolsonaro essa irritação com o judiciário. A gente fala aí sobre decisões do ministro Alexandre de Moraes, em relação aos empresários, em relação a outras questões, a própria prisão do deputado Daniel Silveira, que o presidente Jair Bolsonaro teve que fazer aquela graça, né? Ele concedeu aquela graça para o deputado. Enfim, uma série de questões que acabam trazendo ali implicações, né, para a campanha e para o próprio núcleo bolsonarista. Você acredita que existe algum tipo de perseguição ou até mesmo, ou isso está sendo encarado mais como uma bandeira de campanha para os apoiadores? É mais um discurso, uma narrativa dos próprios apoiadores do presidente Jair Bolsonaro para conquistar, para trazer pessoas que estejam, de repente, ali não muito satisfeitas com o desempenho, ou pelo menos com a visão do judiciário brasileiro. Como que você vê? Você acha que é legítimo ou você acha que pode ser algum tipo de narrativa para trazer apoiadores? Concordo com você, Felipe. Eu vejo que é uma narrativa que ela não faz bem para o debate institucional brasileiro. É importante que as instituições estejam sólidas, em pleno funcionamento, em pleno vapor. Então eu vejo que isso ganhou contornos muito maiores do que deveria ser, justamente por conta dessa narrativa e dessa disputa política. É bem verdade que o judiciário tem falhas, e dentro de uma democracia, nós temos que ter a liberdade de colocar as eventuais falhas que o judiciário tenha, que o executivo tenha, que o legislativo tenha. Essa abertura à crítica, ela é salutar e ela é garantida constitucionalmente. Então, situações como essa, por exemplo, onde houve um mandado de busca e apreensão, de suspensão de uso de contas da internet por conta de um grupo de empresários que vinha trocando mensagens no WhatsApp, por exemplo, é uma medida que salta aos olhos e que faz com que todos nós venhamos a eventualmente questionar e colocar uma posição contrária a essa decisão. Agora, a gente não pode deixar que a discussão de ideias, de posições, de opiniões transborde para o desrespeito institucional. O judiciário é a instituição adequada para tomar esse tipo de medida. E, havendo um descontentamento com uma decisão, que é plenamente possível, cabe à parte interessada tomar as medidas judiciais cabíveis, recursos e as medidas que possam ser tomadas para fazer valer o seu direito. Uhum. E só uma última ainda nesse sentido da judicialização, Cristiano, porque a gente falou, né, pelo menos eu citei aqui a questão dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, e tem também a questão do ex-presidente Lula, que entra bastante na justiça, até mesmo para fazer alguma retirada de vídeo ou direito de resposta. Mas fora dessa polarização, também existe um sentimento de que o judiciário esteja fazendo algum tipo de ativismo. O próprio ex-juiz Sérgio Moro, o ex-ministro Sérgio Moro, teve uma busca e apreensão em sua residência por conta de material de campanha. E ele disse que foi totalmente abusivo, justamente porque seria uma questão menor ali, né, de repente retirada do material. Justamente por conta do ânimo estar mais exaltado, talvez a justiça eleitoral ou a própria justiça, né, por meio do STF, eles estão sendo mais duros. Você acha que pode ter um dimensionamento maior justamente pelo cenário que se está vivendo nesse momento? Olha, eu vejo que sim, né? Eu vejo que esse dimensionamento ele está sendo supervalorizado nesse momento, de acordo com todo esse calor político envolvido. Agora, tem determinadas situações que o judiciário não pode se furtar de atuar. Então, por exemplo, numa campanha eleitoral, são dezenas e dezenas e dezenas de decisões judiciais determinando a retirada de uma propaganda aqui, mostrando que outra propaganda está irregular ali, dizendo que não pode isso, não pode aquilo. Isso faz parte de qualquer eleição, não é dessa eleição, é de todas, né? Até porque, convenhamos, uma eleição de presidente da República, uma eleição de governo do Estado,
você está envolvendo ali milhões de pessoas, de eleitores, é natural que haja uma propaganda indevida ali, uma falha aqui, um equívoco ali, e o judiciário, uma vez recebendo aquela queixa, ele tem que tomar aquela medida. Então, o judiciário, naturalmente, ele tem que atuar bastante no processo eleitoral. Algumas situações, elas são totalmente oportunistas. Então, esse episódio do juiz Sérgio Moro, por exemplo, ele está se mostrando oportunista até para fazer com que esse choro dele acabe fazendo com que ele vá para a mídia, com que ele consiga eventualmente ter sucesso na sua pretensão ao Senado no estado do Paraná. Até porque o que aconteceu no caso da busca e apreensão não foi absolutamente nada além do que a gente está acostumado a ver na prática, no dia a dia das eleições. Então, havia um material irregular, a Justiça Eleitoral mandou recolher o material. Pegou lá o endereço do comitê dele, foi no endereço do comitê. Se ele errou em colocar o seu endereço residencial como endereço do comitê, não é a Justiça Eleitoral que tem culpa disso, né? Agora, é natural que para se vitimizar e eventualmente tentar angariar alguns votos, ele sai por aí falando mal da Justiça, falando mal do PT e tudo mais, quer dizer, faz parte também da disputa política. Agora, é importante a gente ter claro que as instituições têm que funcionar na sua normalidade, para o país, para os mercados, para a sociedade em geral. É importante ter as instituições funcionando adequadamente. O judiciário é uma instituição respeitada, correta. A justiça eleitoral, ela tem um histórico de bons serviços prestados em 90 anos de justiça eleitoral. Então, é importante que todos nós venhamos a dar o crédito e as condições que a justiça eleitoral precisa para que possamos ter uma eleição boa, correta, limpa, transparente, que é o que todos nós queremos, né? E, Cristiano, agora indo, né, para uma situação que está bastante aí na discussão, né, que são, obviamente, os atos de 7 de setembro, comemoração de 200 anos da independência do Brasil, e promessas, né, de manifestações gigantescas em vários estados do país. Até mesmo ontem à noite, a Polícia Militar lá de Brasília fechou a esplanada dos ministérios para que não pudesse haver trânsito, né, de ônibus, de caminhões, bloqueio de ruas. Então a própria polícia já fez esse bloqueio. Como que está a sua expectativa em relação a isso, ao tamanho dessas manifestações? E além, né, dependendo do tamanho da manifestação, o que isso pode trazer em consequência para o cenário eleitoral? Olha, Felipe, eu sou um otimista com relação a essas manifestações do 7 de setembro, assim como nas recentes manifestações que tivemos agora no mês passado, no dia 11 de agosto, manifestações pela democracia. Eu vejo que, eu faço uma ideia de que essas manifestações agora do dia 7 de setembro serão, na sua maioria, pacíficas, né? Naturalmente, dentro do cenário de polarização política, nós tenhamos, né, uma manifestação muito mais vinculada ao eleitorado do presidente Bolsonaro, naturalmente, tal como aquela de 11 de agosto foi mais vinculada ao eleitorado do presidente Lula, né? Então, mas eu vejo que são manifestações que só vêm a reforçar o vigor da democracia brasileira. Então, se você analisar um ato como o de 11 de agosto, onde as pessoas puderam ir para a rua, não tiveram nenhum tipo de restrição, não tiveram nenhum tipo de abordagem policial no sentido de defender, de lutar pela democracia, isso só mostra o vigor que a democracia tem. E assim eu imagino que será o evento de amanhã. Há diversas avenidas do país aí também tomadas, a população manifestando sua posição política. Isso só vai reforçar o clamor da sociedade pela democracia. E é isso que a gente tem que colocar. Deixar claro que, apesar da acidez do debate político, apesar da polarização que o jogo político ganhou, com contornos muito claros para a esquerda e para a direita, mas é importante que tenhamos claros que o jogo tem que ser decidido dentro das 4 linhas, né? Então, as regras estão aí, devem ser respeitadas. A Justiça Eleitoral é o órgão competente
e que tem toda a estrutura para poder fazer a mediação dessa disputa eleitoral, e é importante que os lados venham, coloquem suas posições abertamente. É bem verdade que tem um ou outro apoiador que acaba também passando do limite, mas sendo minoria, sendo situações que não venham a coibir o brilho desse tipo de evento, eu vejo que é importante, sim, que todo mundo vá, se manifeste, coloque suas posições e, ao final, no dia 2 de outubro, possamos ter a melhor escolha possível para todos nós brasileiros. Até porque, independente de quem ganhe A, B, C ou D, isso irá afetar a vida de todos nós brasileiros, e o que nós queremos é que o país faça as melhores escolhas no campo político. Não apenas, Felipe, aí é uma coisa que eu acho importante destacar, não apenas a escolha para presidente da República, que naturalmente é a disputa que mais chama a atenção de todos nós, mas também a escolha para deputado federal, deputado estadual, senador, governador, especialmente esses cargos do legislativo, que às vezes acabam ficando um pouco esquecidos, mas que são tão importantes para que o país possa ter as reformas que precisa, para que as leis possam ser votadas na forma como a sociedade precisa e que a gente possa alcançar os patamares que a gente tanto deseja aí para o nosso país. Uhum. Cristiano, estava até dando uma olhada no nosso chat aqui, um telespectador nosso falou que está aguardando os discursos, né? Ele cita para fazer os aportes, né? Para poder fazer as suas movimentações no mercado financeiro, mas a gente lembra do 7 de setembro do ano passado, em que houve discurso duro do presidente Jair Bolsonaro em relação ao STF, até mesmo tendo que haver uma intervenção do ex-presidente Michel Temer e aquela carta e tudo mais. Inclusive, o próprio presidente Jair Bolsonaro tem convocado seus apoiadores, dizendo ser uma última manifestação. Você acredita que possa haver um tom mais duro no discurso deste ano, até mesmo por estarmos às vésperas da eleição e o ex-presidente e o presidente Jair Bolsonaro não conseguir, até o momento, ter deslanchado na pesquisa e encostado no ex-presidente Lula? Você acha que pode haver uma forma um pouco mais dura, um pouco mais enfática nesses discursos? Olha, eu até vejo, caso tenha discursos duros como esse, eu não vou me surpreender, haja vista que a gente já tem um histórico recente aí de uma série de manifestações acima do tom por parte do presidente da República em relação ao judiciário, especialmente, né? Agora, apesar de discordar totalmente desse tipo de abordagem, é o tipo de abordagem que eventualmente não caiba na boca de um presidente da República, né? Eu vejo que o presidente da República ele não pode ficar assumindo uma função de comentarista, de bate-papo, de cafezinho, né? O presidente da República ele tem que ter uma posição institucionalmente muito adequada, mas em que pese essa incorreção, o que eu tenho percebido, né, e o que a gente tem visto das últimas manifestações, é que são manifestações ruidosas, que às vezes passam do tom, mas que não passam disso. E nesse sentido, me dá a visão, me dá o conforto de ver que isso só mostra a maturidade da democracia brasileira, que mesmo diante de algumas situações como essa, onde haja algum tipo de questionamento, algum estalido, alguma faísca, mas que mesmo num contexto como esse, se mostra que não existe condição nenhuma de que ela seja destruída. Então, nesse sentido, eu procuro ver o copo meio cheio. Então, eu vejo que a manifestação de amanhã ela é uma manifestação que pode mostrar, sim, o vigor da democracia. Pode mostrar que as pessoas que têm um determinado pensamento vão estar lá, vão estar colocando a sua posição, tal como outro grupo de pessoas no dia 11 de agosto já o fez, e assim é a democracia. Não precisamos concordar com tudo, mas precisamos saber que todos tenhamos o direito de colocar as nossas opiniões. Tá certo. Cristiano, eu quero agradecer sua participação aqui com a gente. Muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pelas suas exposições aqui no Morning News. Seja sempre muito bem-vindo.
provavelmente vamos ter que conversar pós 7 de setembro para fazer uma análise um pouco mais aprofundada aí deste dia emblemático, esse dia bastante importante, não só na história do Brasil, mas também no contexto político que estamos vivendo. Boa terça, até a próxima, Cristiano. Eu que agradeço, Felipe, a você, a todos que acompanham o BMC News. Uma ótima terça para todos. Um abraço. Conversamos aqui com Cristiano Vilela, advogado especialista em direito eleitoral. Agora são 9 horas e 26 minutos. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta vamos para Brasília conversar com a Kelly Ecali, mais informações sobre todo aquele imbróglio sobre o piso nacional da enfermagem. Continue aqui com a gente volta daqui a pouquinho. BMC News, informação que gera valor. A CapTable é a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil que conecta você, investidor, a essa nova economia. Nós selecionamos e avaliamos as empresas em ascensão de forma rigorosa. E você se torna sócio das marcas mais inovadoras e com futuro exponencial no mercado. Invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. Acesse captable.com.br e faça parte da nova economia. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Fala, meu povo, beleza? Eu tenho uma novidade para contar para vocês. Que é isso aqui, meu Deus? Fala, Cabral. Que é isso? É que a gente veio completar o seu recado. É isso aí, meu povo. Se você é um profissional do agronegócio, produtor rural ou corretor de grãos, no dia 10, 11 e 13 de setembro vai acontecer o curso avançado Agronegócio, Comercialização e Gestão de Riscos. Comigo, Ale Delara, e com os grandes mestres Vicente Zotti e professor Alexandre Cabral. Serão 16 horas de conteúdo e um treinamento ao vivo, com vagas limitadas. aprenda estratégias profissionais de comercialização de milho, soja e café no mercado físico, além de estratégias de proteção com derivativos no mercado financeiro. Para participar, escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela. Aqui você pode negociar índices como o DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. No mercado financeiro, o conhecimento faz toda a diferença. Por isso, estude com quem realmente entende do assunto. O Wilson Neto e Invest Academy desenvolveram o Na Trilha do Game, um curso definitivo sobre mini contratos. Aprenda a operar mini índice e mini dólar como um profissional. Conheça as regras do jogo e domine as principais técnicas para gerenciar o risco e identificar as melhores oportunidades. Não perca mais tempo e faça já a sua matrícula. Bem-vindo de volta, estamos ao vivo aqui no Morning News, 9 horas e 30 minutos. A gente segue aqui com a nossa programação de olho nos mercados, mas antes da gente dar aquele giro de mercado, saber como é que estão operando os índices lá fora, eu quero falar mais uma vez sobre a entrevista exclusiva que vamos fazer daqui a pouquinho com o candidato à presidência da República pelo Partido Novo, Felipe Dávila. Ele vai participar ao vivo aqui da programação da BMC News. Às 10h30 da manhã, o candidato Felipe Dávila estará sendo entrevistado aqui pela Paula Moraes e todo o nosso time. E você que está nos acompanhando no nosso canal do YouTube, também no Profit ou também
no nosso portal bmcnews.com.br, vai poder participar também, mandando suas perguntas, interagindo no nosso chat. Não perca, fique aqui com a gente. Daqui a pouquinho, Felipe Dávila, candidato do Partido Novo à presidência da República, estará aqui conosco. Bom, a gente fica de olho no mercado financeiro, os índices lá fora seguem nesse otimismo, essa tendência de alta depois de um dia menos movimentado, um dia de queda, inclusive, no cenário internacional, com o feriado lá nos Estados Unidos e as bolsas de Nova York fechadas. A gente vê que DAX na Alemanha sobe 0,76%, CAC na França sobe 0,46%, FTSE no Reino Unido sobe 0,2%. Os futuros americanos também nesse clima um pouco mais otimista, Dow Jones sobe 0,6%, assim como o S&P, que sobe 0,6%, e o futuro da Nasdaq sobe 0,5% neste momento. O dólar está subindo 0,5% também, aos R$ 5,18, o real se desapreciando um tanto aí, 0,5% em relação ao dólar. Deixa eu dar uma olhada como é que está o índice futuro aqui no Brasil. Esse aqui é o monitor do mercado, fechamento de ontem, mas a gente sempre dá uma olhadinha no índice futuro, né? O índice... Opa, olha o profit aqui da Nelógica. O índice futuro, neste momento, está em queda de 0,81%. Não tá entrando aqui exatamente no candle, mas sim, ó, 0,82% aos 112.640 pontos. O índice futuro, depois de 3 pregões de alta, a gente tem um pregão aqui, esse início de pregão, a Bolsa Brasileira um pouquinho descolada, né, das bolsas do exterior, enquanto vimos as bolsas caindo lá fora no pregão de ontem, a nossa valorizou 1,21%. Mas isso também, sabe o que pode ser? É o mercado reagindo àquela fala do Roberto Campos Neto. Nós trouxemos aqui no comecinho do Morning News, ele falando que é possível, que existe espaço para um ajuste residual na taxa Selic nesta reunião de setembro. Então, Campos Neto dando a entender que o Banco Central aqui do Brasil não fechou questão em relação à manutenção da taxa de juros em 13,75%. Então, nesse sentido, o próprio presidente Roberto Campos Neto sinalizando, dando até um tom mais duro. E além do futuro, sabe o que está acontecendo nesse momento? Os juros futuros também subiram, estão subindo nesse momento, sobem mais de 10 pontos, num ajuste aí encarado pelo mercado como um ajuste ao tom duro do Banco Central. Até mesmo as notícias que chegam aqui para a gente dizem que, conforme já era esperado, a curva de juros abre nessa terça-feira com uma alta de mais de 10 pontos base, nesse ajuste ao tom mais duro do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, indicando aí a possibilidade de mais uma alta da Selic. A mensagem de ontem foi a mesma do último Copom, e aproveitando eventos como esse para manifestar a mensagem de que continua valendo, que hoje, ou seja, ontem, né, quando o Campos Neto disse, é o mesmo entendimento do que foi dito no comunicado, o que foi colocado na ata do Copom. A gente lembra que Campos Neto falou que a inflação para baixo aqui no Brasil acaba não sendo fruto da movimentação dos juros primeiramente do que outros países. Acaba não sendo que o Brasil saiu na frente, o Brasil começou a elevar a taxa de juros para conter a inflação. A inflação para baixo, segundo o Campos Neto, tem a ver com questões políticas, com corte no ICMS, com corte no preço dos combustíveis, e isso mostrando ali que a questão política está no radar, está fazendo preço na inflação, está diminuindo a inflação, e que a elevação dos juros, isso sim, pode ser sentida um pouquinho mais para frente, mas ainda não é isso que está fazendo a deflação acontecer em julho e possivelmente no mês de agosto. Enfim, a gente fica vendo aqui, né? Juro futuro
subindo 10 pontos, mercado futuro aqui, né? O Ibovespa futuro caindo. Consequências desse tom mais duro do Roberto Campos Neto, falando num evento ontem à noite. E como prometido, vamos a Brasília agora falar com a Kelly Cali, porque o julgamento da liminar que suspende o piso da enfermagem vai começar no plenário virtual do STF. Sexta-feira, deve durar aí 4 dias, né, Kelly? Ontem a gente falou bastante aqui que o ministro Barroso queria priorizar esse tema. De fato, colocou entre as prioridades, né, Kelly? Muito bom dia, seja bem-vinda aqui ao Morning News. Oi, Fê, bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Morning. O Barroso não queria ficar com essa pedra no sapato não, viu? Um peso muito grande para o colo dele, desde domingo, quando ele decidiu aí suspender, né, por um tempo, esse piso, até que entendesse de onde é que o dinheiro ia sair, né, porque também pediu explicações à União, né, do provimento desses recursos, enfim, ele tem recebido ali muitas críticas, né, muitas críticas dos enfermeiros, muita crítica também dos enfermeiros de maneira organizada, enfim. O Barroso, então, atendeu a uma ação da CM Saúde, né, ponderando ali que, sobretudo na área privada, incluindo também as casas filantrópicas, seria muito difícil conseguir pagar aí esse piso de cerca de R$ 4.700, né, para os enfermeiros, de maneira que poderia gerar aí, segundo a instituição, tá, gente, na ação, poderia gerar um risco aí ao mercado de trabalho, às contratações e gerar demissões em massa, né? O que já vinha acontecendo, viu, Fê, aqui em Brasília, a gente já vinha escutando relatos, né, de ameaças aí, de demissões no setor privado, em razão do piso, né, em outros estados também, no Ceará, que é de onde eu sou, né, também escutei muito isso, enfim. Então, você tem um cenário que aponta, no caso da visão da iniciativa privada, de preocupação para o pagamento desse piso. Então, o ministro atendeu, mas no domingo mesmo, quando deferiu essa liminar, fazendo essa suspensão pelo prazo que julgar necessário para entender o processo, né, ele sinalizou, como a gente priorizou ontem, né, ele sinalizou aí que queria marcar para os próximos dias esse julgamento dessa liminar no plenário. Então, ele falou ali com o presidente da corte, Luiz Fux, que deu sinal verde para ele e acabou, então, marcando esse julgamento para se iniciar nesta sexta-feira agora, dia 9, né? Como você disse, vai durar 4 dias esse julgamento. É um plenário virtual, sobretudo em decorrência da semana que a gente tem hoje, a STF está fechado, Congresso fechado, tudo fechado, né? Então, você tem aí um julgamento no STF que está indo muito além da ação em si, né? Confrontou diretamente a opinião pública. E por isso o ministro vem sofrendo esse desgaste desde domingo, né? Então, priorizou, como eu disse, para não ficar com essa pedra no sapato, com esse peso no colo, né? Ele acabou, então, pedindo e conseguiu marcar essa sessão virtual para se iniciar na sexta-feira, né? No comecinho da semana que vem, então, a gente pode ter uma decisão, lembrando que podem ter vários cenários, viu, Fê, dentro desse julgamento, né? A maioria dos ministros, né, pode seguir o voto do relator e aí acabar valendo essa decisão de maneira que ainda caberá recurso. Pode ter também uma rejeição parcial ou total por parte dos outros ministros, os outros 10 ministros, né? Ou você pode ter uma unanimidade de voto entre os ministros, né? O presidente Bolsonaro destacou ontem, na verdade, o líder dele do governo, né? O líder dele do governo na Câmara, né, o Ricardo Barros, ele destacou que o presidente vai fazer questão que esse piso valha, né, ou seja, vai lutar para que o piso aconteça. Então, tanto partidos de oposição ao presidente Bolsonaro, como também partidos de base ao presidente, né, estão ali sinalizando que querem, sim, manter esse piso, né. Então, o STF tem agora essa difícil missão de julgar um tema extremamente polêmico, uma conquista da categoria. Vários pisos foram concedidos ao longo deste ano, né? Então o STF tem aí essa grande dificuldade, né? O STF provocado, teve que responder, né? O STF, em geral, ele não age de ofício nas causas judiciais, mas foi provocado pela Confederação e, como a gente disse, o ministro entendeu que, de fato, poderia haver um potencial risco para a manutenção da empregabilidade, ele disse na decisão. Então, aí deferiu essa liminar suspendendo, pedindo prazo, deu um prazo de 60 dias, pedindo explicação aí das partes envolvidas, mas aí agilizou e marcou para sexta-feira agora esse julgamento virtual. A gente vai esperar 4 dias, ou seja, no comecinho da semana que vem, para saber o que é que os ministros do STF vão decidir, viu, Fê? Volto com você aí no estúdio.
Então, pelas informações, eu volto ao longo aqui da nossa programação com mais notícias direto de Brasília. Bom trabalho para você, até mais, Kelly. Pra gente, boa terça. Tchau, tchau. Isso aí, 9h41. A gente vai ficando por aqui no nosso Morning News e já passando o bastão para Paula Moraes, chegando aqui com o BMC News, todo o time. Lembrando que daqui a pouquinho, 10h30, tem entrevista exclusiva com o candidato Felipe Dávila, do Novo, à presidência da República. Então continue com a gente, continue aqui na nossa programação e interaja no nosso chat, no portal e também no nosso canal do YouTube. Volto na quinta-feira, a partir das 8h30 da manhã, logo depois da primeira hora do Agro, com todos os destaques, todas as notícias que você precisa saber para ficar bem informado no comecinho da manhã aqui no nosso Morning News. Forte abraço, bom feriado, siga com a gente. Tchau, tchau.